E agora eu converso com a doutora Vanessa Demarco, médica cardiologista, e nós vamos falar sobre a síndrome do coração partido e também a cardiomiopatia do Takotsubo. Tudo bem, doutora? Tudo jóia, Duda, e você? Seja bem-vinda. Obrigada. Tudo ótimo. E, doutora, que nome, hein? Takotsubo. Vamos começar entendendo aqui o que é a síndrome do coração partido ou cardiomiopatia do Takotsubo. Takotsubo é uma cardiomiopatia transitória. Ela teve um aumento bem relevante durante a pandemia da Covid-19. E ela tem esse nome só para explicar, porque durante a fase aguda da doença, o coração, o ventrículo esquerdo, né, ele tem uma perda transitória da função, então ele fica dilatado, com formato de balão. E fica muito semelhante a uma armadilha de polvos usada por pescadores japoneses, e essa armadilha chama Takotsubo, por isso desse nome. Olha, isso que interessante. Mas, na verdade, são a mesma coisa. Isso. Tá. É síndrome do coração partido, né, ou cardiomiopatia de Takotsubo. Tá. Agora, quais são os sintomas para a pessoa identificar se ela está sofrendo da síndrome do coração partido. Ou do coração partido, ou do cardiomiopatia? Quais são os sintomas? É assim, muito semelhante ao infarto. A pessoa realmente acredita que está infartando. E você começa a ter dor no peito, bem típica mesmo do infarto. Sudorese, suar frio, falta de ar, às vezes náusea. Aí você chega, procura pronto-socorro, o que espanta. Eletro vem com alteração, como se estivesse infartando. Você colhe as enzimas, né, a troponina, que mostra que o músculo cardíaco entrou em sofrimento, tá alterado também. Olha. Aí você fala, tá infartando. Mas não tá. Não. Aí a gente começa geralmente o paciente é internado e começa toda a investigação. E o que vai diferenciar? O cateterismo. Porque você vai ver que não tem lesão nas coronárias que justifiquem um infarto. Interessante. Agora, o que causa essa síndrome do coração partido? A causa definitiva, né, ela ainda não está bem explicada. Então, o que a gente tem até hoje? As correlações. Geralmente, quem apresenta essa doença, esse quadro, passou por um estresse ou físico ou emocional muito intenso. Então, um dos fatores que a gente percebe é que quando a gente tem um estresse, esses hormônios que são liberados, como a norepinefrina, a epinefrina, a dopamina, elas causam uma lesão, assim, ainda bem que transitória no músculo cardíaco, e ele perde, em algumas porções, a contração, né? E tem outros fatores envolvidos. Por isso que os sintomas são parecidos. Isso. Você tem uma disfunção ali, né? E outros mecanismos podem estar envolvidos também. Por exemplo, o espasmo de coronária, né? A contração espontânea da coronária, alterações no revestimento dos vasos, no tecido endotelial. São esses os principais fatores que podem estar envolvidos aí na... Quais são os fatores de risco? Então, vamos lá. Não tem uma idade, tanto que eu já peguei paciente com 18 anos. Nossa! Como também senhoras, enfim. Mas essa pandemia também, ela mexeu com todo mundo, né? Acho que criança, adulto, idoso, todo mundo. Mas isso até antes da pandemia. Agora na pandemia, por exemplo, a prevalência é muito maior no sexo feminino. Olha! E a gente teve agora, na época da pandemia, também muitos casos muito maior daquilo que é documentado em homens também, né? Então não tem uma idade, mas é predominante em sexo feminino. 90%. Os homens passaram também a ter essa prevalência durante a pandemia? Eu peguei vários casos. Sério? Vários casos. Assim, até preocupação, estresse, pessoas no limite. Sim, né? E com esse vírus, né, como ele causa várias lesões diretamente nesse tecido que reveste o vaso, que vai aí poder gerar alterações em coagulação e até síndrome coronariana aguda, infarto em até quem não tem placa. Então, realmente, aí a gente percebia isso quando a gente fazia o eco e via esse aspecto que eu te falei, que o coração parece um balãozinho, né? Então, é bem típico dessa cardiopatia. Agora, a gente viu alguns sintomas, a gente entende o fator de risco, mas o diagnóstico, porque uma coisa é a pessoa chegar no hospital ali, né, com toda aquela sensação, mas como que chegar ao diagnóstico de não infarto, daí é por causa da questão de não haver
vamos dizer assim, o machucado, né, ali no... Isso, as plaquinhas, porque a hora que você faz o cateterismo, porque até então, você vai fazer eletro, vai estar alterado. A pessoa tem o sintoma igualzinho. É tudo muito parecido até chegar no cateterismo. Até chegar. Você vai desconfiar, se for, né? Mulher, outro fator, desculpa, que eu não falei, são mulheres que estão pós-menopausa, porque você tem uma redução hormonal reduz estrógeno, Sim. que é um protetor do endotélio e aí também aumenta. Mas, né, voltando ao diagnóstico, enfim, você tá olhando para um quadro de infarto. A hora que você faz o cateterismo, você não encontra lesão. E também essa imagem típica que eu te falei. Sim. E aí você acaba deduzindo que você está lidando com Takotsubo e não com infarto. Agora, um nome que eu achei, assim, diferente, né? Você teve infarto? Não, eu tive Takotsubo. Imagina. Né? Estou com o coração partido. Eu tô com o coração partido. Bom, a gente tá brincando aqui, falando de um tema sério só pra deixar mais leve. Agora vamos falar assim de tratamento. A pessoa identificou a síndrome do coração partido, o Takotsubo. Como que a pessoa trata? Qual é o prognóstico? Então, assim, até que se prove ao contrário, você trata como infarto, né? Tá. E aí, descartado, a gente tem que pensar para onde isso pode ir, né? A maioria acaba regredindo sem você ter que fazer nada, assim, em 1, 2 semanas, regressão tranquila, some, desaparece. Você mantém o paciente em observação, já alguns pacientes evoluem de uma forma ruim, ou com insuficiência cardíaca, e aí você vai dar medicações como diurético, né, para fazer xixi, diminuir volume, vasodilatadores para diminuir a pressão que o coração tem que enfrentar, porque ele tá ali a parte que está disfuncional, né? Então a função de bomba tá prejudicada. E tem alguns casos que os pacientes chegam a ter choque cardiogênico mesmo. Choque quando o coração perde a função. Sim. E aí a gente precisa entrar com, às vezes, administração de volume, às vezes drogas vasoativas que aumentam a força de contração. Então vai depender da evolução clínica. Agora, quando a gente fala da síndrome, né, do coração partido, que a pessoa ela vai desaparecendo ali ao longo de 2 semanas, aí a gente pode entender que foi não uma questão ali de alguma doença secundária que levou a isso, mas talvez de um estresse, de uma questão psicológica. Então, por isso que ela vai sumindo sem uma necessidade de um tratamento, porque de repente foi um pico de estresse com a liberação do hormônio que deu aquela... 2/3 dos casos de Takotsubo são após o estresse emocional. Passou por algum estresse e aí aparece o quadro. Bom, para vocês verem o que é a cabeça do ser humano, né, gente? A gente tá vindo aí de uma fase onde a pandemia ela deixou as pessoas doentes. Os consultórios psiquiátricos, você sabe disso, lotados. Estão lotados, as pessoas buscando ajuda, buscando alternativa. Eu tenho contato com psiquiatras que falam assim que estão sem condições de atender pacientes o tempo todo no consultório, fazendo consulta online e muitas vezes não dando conta. Então a pandemia ela mexeu muito com as pessoas. Agora, é claro, a gente não pode esquecer que é alguma coisa com o coração, a pessoa fica com medo, corre pro hospital. Sim. Não vai assistir o programa e falar, não, espera, vamos ver que pode ser só uma questão emocional. Tem que ir pro hospital, né, doutora? Na hora, até porque, de repente, você tem alguma alteração coronariana e passou por um estresse e isso aumentou a pressão e aí você tá infartando sim, então até que se prove ao contrário é infarto. Então corra pro pronto-socorro que sua vida tá em jogo. Agora, falando de doenças do coração, existe, por exemplo, uma prevenção, existe uma orientação para que, de repente, alguém em casa que já tem algum tipo de cardiopatia, alguém em casa que já tem algum problema, existe uma hereditariedade, existe uma genética que a pessoa fala, não, você então é importante que você faça exames periódicos. Existe algum tipo de exame preventivo para as pessoas? Para Takotsubo, até onde eu li, até os estudos que eu vi, não. Muito aleatório mesmo. Olha. Agora, isso a gente tá falando de Takotsubo, mas vamos falar agora do coração, para as pessoas que estão em casa entender claro. A importância de um cardiologista na vida da pessoa. Porque até uma pessoa, quando vai fazer um exercício físico, é ideal que ela passe em médicos, faça exames, tudo. Não é só sair correndo, que eu quero ser atleta, né? Você pode causar aí um problema muito maior para sua saúde. Súbita. Morte súbita.
né? Não, precisa sim, precisa fazer aquilo lá. Genética é a famosa loteria que ninguém quer ter, mas você não escapa dela. Se você tem histórico familiar, comece desde cedo a procurar. Se você vai fazer uma atividade física de alta performance também, porque quanto maior o esforço físico, maior a demanda do coração. Sim. Então, se você tiver um problema, mais fácil facilmente ele vai ser desencadeado. E só para até colocar um parênteses aí, para eu não esquecer, que eu acho importante. Eu vejo exercícios de alto impacto nas redes sociais, treininho de 12 minutos em casa, para causar esse impacto de aceleração cardíaca que vai ficar durante o dia queimando calorias. Me fala sobre isso. Assim, é importantíssima a atividade física, é importantíssimo você ter um condicionamento, sim, mas você tem que estar em dia com a rotina cardiológica. Tá. Você tem que estar fazendo com segurança. Quantos jogadores aí a gente vê, no campo de futebol? Morreu. Isso. Por quê? Já tinha alguma coisa, às vezes uma cardiopatia congênita e não sabia. E cada vez mais no consultório eu vejo, graças a Deus, uma conscientização de pessoas mais jovens indo, né? Então, é importante sim você passar a fazer um eletro. Se você for fazer uma atividade física, fazer pelo menos um teste ergométrico que vai mostrar como seu coração vai reagir durante o esforço, né? Físico, é super importante. Às vezes você sente alguma palpitação. Pode ser ansiedade pelo que está acontecendo. Sim. Não. Vamos no cardiologista, vamos fazer um Holter, vamos ver se não está tendo nenhuma arritmia. Eu falei disso porque eu acho complicado. Olha só como que as coisas são. Você vai para a rede social, você vê lá exercícios de alto impacto, vamos queimar caloria, uma série de plataformas vendendo aulas, cursos, Isso é perigoso. Sim. Isso é muito perigoso. A gente está conversando com uma especialista dizendo o seguinte, que dependendo do que você faz com o teu coração num exercício, você pode morrer. Né? Tem que tomar cuidado com isso, porque você vê lá várias pessoas aderindo a isso por causa da pandemia, exercícios em casa para não perder, mas calma lá, gente. Tem que tomar cuidado, porque se a gente tá falando de saúde, então você vai procurar um médico antes. Agora, se você tá falando só de estética, você tá colocando sua vida em risco. Com certeza, assim, eu indico para todos os meus pacientes atividade física. Aquela que te der o maior prazer, faça. Isso vai mudar a tua vida, vai aumentar a longevidade, qualidade, tudo. Enfim. Só que tudo que é feito com segurança... E é uma prevenção fazer exercício, né? Exatamente. Nossa, você está cuidando do seu coração fazendo exercício. Só que qual é o melhor exercício para você? Exatamente. Né? Alto impacto? Não, vamos fazer... O que o seu corpo responde bem. Isso, né? E como que tá teu coração? O que é mais indicado para você nesse momento? Então é importante, antes de você começar a fazer uma atividade física, você procurar um especialista, fazer um check-up, ver se tá tudo bem. E aí, ok, vamos lá, vamos cuidar. Aí vamos queimar caloria. Vamos sim. Doutora, obrigada pela sua participação. Sempre bem-vinda aí para falar do coração. Cuide do coração de vocês, hein, gente? Doutora, espero no próximo bloco. Vamos pensar num tema bacana e você pode sugerir na rede social, viu? E agora a gente vai continuar no próximo bloco, tem mais informações de saúde para vocês.